Olha, eu vou começar com a primeira dúvida que pairou na minha cabeça. Vampiro tem religião? Uau, essa é uma pergunta boa, né? Ao longo das últimas 5 décadas, 50 anos de comunidade vampírica no hemisfério norte e 22 anos aqui no hemisfério sul, eu nunca vi ninguém na comunidade usar o termo que vampirismo é um tipo de religião, tá? Porém, tem uma confusão, tem uma, assim, é uma querela. A gente tem que falar um pouco de história para poder explicar isso bem, né? Sim. Porque assim, tem muita gente desinformada que gosta de apontar o dedo e falar alguma coisa sobre outras pessoas. E para esses faladores, quando apontam o dedo e dizem algo, eles estão afirmando como eles são superiores, são melhores, são mais puros, mais corretos. E eu vejo de pessoas que apontam o dedo e disparam que vampirismo é religião. E essas pessoas eu nunca vi em nenhuma palestra, em nenhum ritual do Círculo de Strigoi, aberto ou fechado. Eu nunca vi um livro, um dos meus livros, na mão dessas pessoas e tampouco nas minhas redes sociais. O que me faz pensar que é um disparo gratuito que alguém faz, ou por desinformação, ou para lidar com a própria carência, lidar com a própria insignificância, insuficiência, impotência. Mas não, o vampirismo não é uma religião. O que acontece é que lá na década de 90, vamos tentar trazer isso de uma forma bem simples. A gente Nós adora história tínhamos. aqui, Ah, pode. então vamos. Vamos dizer assim. Tinha um grupo chamado Church of Satan nos Estados Unidos. E ali no começo dos anos 80, finalzinho dos 70, teve uma dissidência nesse grupo, né? Teve uma treta e uma parte da galera saiu. Essa parte dessa galera que saiu queria um satanismo com mística, com magia, com espiritualidade, assim, pra gente assim, tocar bem resumidamente. Sim. E o outro pessoal que ficou, o Church of Satan, preferia um negócio mais estético, artístico, niilista, né? Nada contra, nenhuma condenação, cada um na sua Na expressão. Inglaterra. Estados Unidos. Estados Unidos? Isso. E esse pessoal do Temple of Set, eles fundaram várias ordens internas e uma delas era Order of Vampire, né? Não foi a primeira instituição vampírica de nenhum tipo que existiu. Tanto que a dinastia que eu faço parte, a Sahasra, já estava ativa ainda nos anos 70, né? Eles estão lá nos anos 80 com essa história que eu estou contando, esse outro pessoal. E uma galera da Church of Satan, sempre, né, que tem uma dissidência, que tem um rompimento, tem sempre aquele pessoal que fica com uma birra, fica com uma raivinha, fica com um Uma ressentimento. intrigazinha sempre, né? Exato. E aí o que aconteceu? Segundo os livros, segundo os jornalistas norte-americanos, as pessoas da comunidade de lá, e isso consta em vários livros, em sites, em blogs, lá nos Estados Unidos é uma informação assim, tipo, como você não sabia isso? Isso é notícia velha. Porém, esse pessoal inventou uma Bíblia dos vampiros, inventou um templo do vampiro e afirmaram que vampiro era religião. Aí tinha um pesquisador na época, ali nos anos 90, que estava escrevendo um livro chamado A Bíblia dos Mortos-Vivos, o Livro dos Vampiros, que era o J. Gordon Melton. O Livro dos Vampiros é uma enciclopédia com mais de 1000 páginas, maravilhosa, mas desatualizada em uns 30 anos, só para a gente deixar uma noção. Porém, esse livro vendeu muito, foi um best-seller no Brasil, nos Estados Unidos, circulou o mundo inteiro, e lá esse livro foi lançado na época dessa treta, e o Melton, como um bom polemista, um articulista controverso, ele colocou no livro dele que havia uma religião dos vampiros e era essa criada pelos caras que estavam tirando sarro, estavam zoando o pessoal da Order of Vampire. Bem do resumo é isso. Então, esse pessoal que queria zoar inventou Bíblia de vampiro, Evangelho de vampiro. Fizeram assim, divulgaram material que não tinha nada a ver com a comunidade vampírica. A comunidade já circulava, já estava ali ativa desde os anos 70. Essas histórias são da década de 90. Porém, aqui no Brasil, como diz o meu querido e nobre amigo Vic Vanilla, né, rola um certo analfabetismo funcional, muito exposto, muito evidente, e ainda nos dias de hoje,
pessoas me escrevem nas redes sociais me perguntando sobre Bíblias do vampiro, evangelhos dos vampiros, e eu explico, olha, gente, isso assim, não tem a ver com a comunidade, não tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa mística. Não somos, inclusive não nos vemos como uma religião. Talvez alguns amigos do jurídico, né, que frequentam a nossa comunidade, nossos eventos, para um repertório jurídico, tá? Talvez sejamos vistos como uma religião. Mas para nós, que caminhamos, que vivemos, que expressamos o vampirismo na vida como acaba sendo, é uma espiritualidade. É um processo, é uma caminhada. Eu gosto de falar sobre alquimia interior. É um processo, tem seus marcadores, tem suas variáveis, tem seu repertório, tem todo um percurso de estudos com mais de 50 anos de estabelecimento. Demanda estudo, prática, enquanto espiritualidade e processo, né? Na hora do repouso, na hora do ritual, na hora da experiência estática, né, do processo estático, tem a sua mística, tem a sua sabedoria, tem os seus aliados, as suas investiduras espirituais, mais ou menos como tem em toda a sociedade discreta, toda a ordem ligada ao que por comodidade chamamos de magia. Mas não constituímos uma religião, não temos uma Bíblia vampírica que diz o que todo vampiro, que toda vampira, da onde ele veio, o que ele tem que fazer, porque todos têm a mesma origem, têm o mesmo lugar. Não, não existe nada parecido com isso em nenhuma parte do mundo. A bem da verdade, a comunidade vampírica se divide em casas, ordens, irmandades, famílias, principalmente famílias, e acontece que algumas mais antigas costumam ter um grimório, um livro que falam da sua própria mística, história. da sua própria história, da sua própria interpretação e simbologia para os seus integrantes. Mas aí já é, vocês vão de concordar, que aí já é um pacto interno, já é um trato interno entre os membros tem o seu, daquele né? grupo. É. Isso, os que têm. Né? Porque essa não é uma prática também comum. Né? Por exemplo, se eu falar de mim, falar do meu círculo Strigoi, o círculo Strigoi ele não se preocupa em ter nenhum texto história. desse tipo. Mas nós temos um conjunto de práticas, um ethos, uma praxis, que os membros são educados, dialogam com isso, se desenvolvem nesse tema, nesse aprendizado, nessa educação. Então então tem um código ali do que é esperado, um conhecimento que eles precisam de ter, seja na alquimia, seja na astrologia, no tarô, trabalhos energéticos, ritualísticas e pelo menos uns outros 22 tópicos. E vocês trabalham com daimons, gênios, eu sei que não é esse nome, tem um outro. Trabalha com essa energia também? Nós trabalhamos com daimons, né? A base do vampirismo, não vamos dizer a base principal porque vai soar pedante. Mas no vampirismo, sim, nós trabalhamos com os daimons, tá? Agora, a grande questão, que é sempre legal a gente desenhar, deixar sempre bem claro, é que o daimon no vampirismo não é aquele daimon do Grimório medieval, não é aquele daimon da Goécia. Nada contra a Goécia, tão poucos praticantes, é um sistema mágico interessantíssimo, potente, né, que requer muito estudo, muita prática. Porém, nós trabalhamos com daimons de natureza e essência pré-homérica.